Um touro invade o hospital e impede a eutanásia de uma menina. Ninguém acreditou no que ele fez para salvar ela. Um touro invadiu um hospital no meio da madrugada. Sim, um animal gigantesco atravessou os portões, correu pelos corredores e parou exatamente em frente ao quarto de uma garotinha em estado terminal. A equipe médica já havia autorizado a eutanásia. Mas quando abriram a porta, o touro entrou. Deitou ao lado da menina. E o impossível aconteceu. Ela estava desacordada havia dias, mas naquele momento, os monitores começaram a apitar. Agora me diz uma coisa, de onde você está ouvindo essa história? Comenta aqui embaixo o lugar, cidade ou país. A neblina rastejava silenciosa pelo gramado do Hospital Santa Esperança, como dedos invisíveis tateando a solidão. O velho prédio, com suas janelas altas e corredores de azulejos frios, parecia guardar nas paredes o peso das lágrimas de muitas vidas que por ali passaram. Era uma noite úmida, quase imóvel, com o som dos monitores cardíacos sendo a única trilha sonora daquele lugar onde a esperança se misturava à despedida. No quarto 204, uma menina de olhos grandes e luminosos, apesar do corpo frágil, olhava para o teto como se conversasse com as estrelas. Clara, 7 anos, enfrentava seus últimos dias com mais doçura do que qualquer adulto conseguiria. Ao seu lado, Laura, sua mãe, segurava sua mãozinha com ternura, os olhos marejados, cansados, de lutar, mas ainda brilhando de amor. Do lado de fora, o médico Dr. Augusto se apoiava contra a parede do corredor, lutando contra o peso da decisão tomada horas antes. A eutanásia assistida seria realizada ao amanhecer. O protocolo havia sido seguido à risca, os papéis assinados. Mas algo dentro dele gritava, como se o universo inteiro estivesse tentando impedi-lo. A muitos quilômetros dali, na escuridão da fazenda Bela Vista, um estouro ressoava. Uma cerca havia cedido. Um touro negro com olhos expressivos e uma marca em forma de estrela no peito, Raio, corria pela estrada poeirenta. A madrugada ainda reinava quando ele atravessou o portão principal da fazenda, guiado por um impulso inexplicável. Seu pelo brilhava sob a luz fraca da lua, e cada passo parecia carregado de urgência. Quem o visse não acreditaria que aquele gigante musculoso pudesse ser tão dócil, mas Raio não era um animal comum. Ele sentia. O tempo parecia distorcido. Enquanto Clara adormecia em um sono profundo, algo diferente acontecia. Ela começou a sonhar. Um sonho vívido, quase real. Nele, um touro negro caminhava em sua direção, saindo de uma neblina dourada. Ela estendia a mão e ele a tocava suavemente com o focinho. Era como se ele estivesse ali para buscá-la. Do lado de fora do hospital, naquela madrugada ainda sem cor, a figura improvável de Raio surgia. O animal havia atravessado campos, cruzado rios e até ignorado estradas movimentadas. Chegava agora diante do Hospital Santa Esperança, parando exatamente diante da entrada principal, como se soubesse onde estava. Os seguranças tentaram afastá-lo, mas ele não se movia. Havia algo no olhar daquele touro que fazia até os mais céticos hesitarem. Laura ouviu o burburinho vindo do saguão. A princípio, pensou ser imaginação, mas ao olhar pela janela, viu a silhueta do animal. Seus olhos se encontraram, e por um instante ela sentiu uma paz que não conhecia há meses. Raio foi autorizado a entrar no pátio lateral do hospital. Um médico que o reconheceu da fazenda vizinha explicou que ele nunca agia de forma agressiva. Por alguma razão, o touro ficou ali, imóvel, como se esperasse por algo. Naquele mesmo momento, os sinais vitais de Clara começaram a mudar. Ela abriu os olhos suavemente e sussurrou: "Mamãe, o cavalo preto chegou." Laura, tomada por um arrepio, perguntou: "Como você sabe disso?" E a menina respondeu com serenidade: "Ele me mostrou a estrela no peito. Disse que eu ainda não preciso ir.
Dr. Augusto entrou no quarto em choque. Os monitores mostravam algo inexplicável. Clara estava reagindo. Não era uma cura, não ainda, mas algo em seu sistema estava se reorganizando. Ela começava a respirar melhor e seus batimentos se estabilizavam. Enquanto isso, no pátio, Raio ergueu a cabeça ao céu e soltou um mugido longo, profundo, que ecoou como uma oração. Depois, sem que ninguém o impedisse, deitou-se calmamente e ali permaneceu, em silêncio. Nos dias seguintes, Clara apresentou sinais reais de melhora. A eutanásia foi suspensa. Médicos de toda a região vieram estudar o caso. A ciência não encontrava explicação, mas Laura sabia. Havia algo espiritual naquela conexão. Raio havia sido um mensageiro, um guia. Na fazenda, os funcionários encontraram o rastro da fuga, mas ao voltarem, o olhar para o campo, Raio já estava lá, pastando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. A cerca, curiosamente, estava intacta, como se jamais tivesse sido rompida. Clara começou a desenhar novamente. Em todas as suas folhas havia um touro negro com uma estrela no peito e um campo dourado ao fundo. Ela dizia sorrindo: "Ele me disse que ainda tenho mais para viver." A madrugada mergulhava o Hospital Santa Esperança num silêncio inquietante, como se até a neblina que envolvia o pátio aguardasse por algo. As luzes internas piscavam de tempos em tempos, dando ao velho prédio uma aura ainda mais fantasmagórica. Tudo estava calmo. Até que, exatamente às 3:07 da manhã, um estrondo violento rompeu o véu da quietude. O som metálico de uma lixeira sendo arremessada ao longe foi seguido por um alerta estridente nos alto-falantes. "Atenção! Contenção no pátio principal! Intruso de grande porte!" Gritos ecoaram pelos corredores. Enfermeiras largaram prontuários no chão. Médicos correram em direção às câmeras de segurança, incrédulos com o que viam. Um touro negro, imenso, com uma estrela branca no peito, atravessava o portão principal com a tranquilidade de quem retorna ao lar. Era Raio. Mas algo era diferente. Seus olhos, normalmente serenos, agora brilhavam com um foco inabalável. Ele ignorava completamente o caos ao redor, os alarmes, os gritos, os profissionais tentando impedi-lo. Passava por corredores estreitos com precisão, sem esbarrar em cadeiras de rodas ou equipamentos. Não era fuga, era missão. No monitor da recepção, a equipe viu com espanto. O touro estava indo direto em direção à ala pediátrica. Na UTI, os monitores ainda marcavam a estabilidade tênue de Clara, que permanecia inconsciente havia 2 dias. Ao seu lado, Laura cochilava apoiada sobre a cama da filha, agarrada àquela pequena mão que parecia mais fria a cada hora. Então, no corredor, ouviu-se um ruído surdo, rítmico, quase cerimonial. Passos, não de gente. O som pesado de cascos avançando com propósito. Os vigilantes hesitaram em bloqueá-lo. Havia algo naquele animal que impunha respeito, como se uma força invisível dissesse: "Deixem-no passar." Raio parou diante da porta 12. Seu corpo imenso cobria quase toda a entrada. Ele não bufava, não se agitava. Apenas soltava um som grave, vibrante, vindo do peito. Algo entre um chamado e um lamento. Os sensores do corredor captaram uma súbita alteração eletromagnética. A energia mudara. Dentro do quarto, Clara teve um espasmo. O som contínuo dos monitores foi interrompido por bips acelerados. Dr. Augusto, que havia sido chamado às pressas, chegou a tempo de ver os olhos da menina tremularem. Suas pálpebras se moveram como folhas sob a brisa. Laura levantou num pulo. "Clara!" A porta foi aberta. Raio ficou ali sem avançar, mas também sem recuar. Seus olhos encontraram os da garotinha, que agora olhava diretamente para ele, sem medo, sem surpresa. Com um fio de voz, ela disse: "Você voltou?" Dr. Augusto se virou abruptamente.
Como ela sabia que ele viria? Ninguém respondeu. Apenas observaram em completo silêncio o momento em que Clara, ainda com tubos conectados ao corpo, sorriu, pela primeira vez em semanas. O médico, cético de tudo, notou os batimentos cardíacos da menina estabilizando, sua oxigenação melhorando. Não era uma cura. Era como se uma parte adormecida de Clara tivesse acordado. Raio permaneceu parado por exatos 7 minutos. Não precisava entrar. Sua presença bastava. E então, como se tivesse cumprido seu papel, virou-se com calma e caminhou, de volta pelo hospital. Os corredores antes caóticos agora estavam em silêncio reverente. Enfermeiros parados, médicos com olhos marejados, ninguém ousou impedi-lo. O touro negro atravessou os portões abertos, sob a primeira luz alaranjada do amanhecer. Ao passar pela lixeira que havia derrubado, parou por um instante, olhou para trás e foi embora. Horas depois, Clara já estava sentada na cama, comendo pedaços de maçã, e perguntava pela estrela com olhos doces. Dr. Augusto, ainda sem explicação científica para o que ocorrera, gravou no prontuário da paciente algo que nunca escrevera antes. Melhora súbita e inexplicável. Presença. Externa coincidente. O hospital ficou em silêncio por alguns dias, mas a história de Raio se espalhou. No saguão, uma pequena placa foi afixada discretamente ao lado da sala 12. Aqui, a ciência encontrou a fé, e um touro mostrou o caminho. O ar dentro da sala 12 da UTI estava denso, carregado de algo que ninguém sabia explicar. Um silêncio que pesava mais que o medo. Raio, agora deitado ao lado da cama da pequena Clara, parecia ter se fundido com o próprio espaço, como se fizesse parte daquela cena desde sempre. Seu corpo imenso ocupava quase todo o chão da sala, mas nada nele era ameaçador. Era um santuário. A enfermeira Rosa, experiente e de coração firme, segurava a prancheta com mãos trêmulas. Ela assistia em estado de choque e reverência à cena impossível diante de si. O touro encostava seu focinho no dorso da mão de Clara, e os dedos dela, antes imóveis como mármore, se mexiam suavemente. Ela se mexeu, sussurrou Rosa, como se dissesse um segredo ao próprio destino. O monitor cardíaco, antes quase estático, começou a acelerar gradativamente. Um gráfico que mal registrava picos, agora desenhava ondas mais vivas. Um novo bip surgiu. Atividade cerebral aumentada. Dr. Augusto foi chamado às pressas. Ao entrar na sala, estancou. A cena parecia arrancada de um sonho delirante. O animal deitado em silêncio, a criança em transe e Laura, com olhos marejados, segurando a mão da filha como se tivesse acabado de reencontrá-la após séculos de separação. Isso é impossível, murmurou ele, consultando os dados do monitor. Mas está acontecendo, respondeu Rosa, com um sorriso tímido, como quem vê um milagre e teme que ele desapareça. Laura não dizia nada. Apenas chorava, em silêncio, enquanto acariciava os cabelos de Clara. Pela primeira vez em semanas, suas mãos encontraram calor na pele da filha. Não era só físico. Era a alma voltando ao corpo. Raio soltou um suspiro profundo. O som ressoou como um cântico grave, vibrando pelas paredes do hospital antigo. E nesse instante, os olhos de Clara se abriram. Não abruptamente. Foi como o desabrochar de uma flor após um inverno longo demais. Ela piscou, olhou em volta e sussurrou. Mãe? Laura segurou o rosto da filha com ambas as mãos. Estou aqui, meu amor, estou aqui. O raio veio, disse Clara num fio de voz. Dr. Augusto, entre a perplexidade e a emoção, se aproximou. Apontou a lanterna para os olhos da menina, pupilas reagindo. Reflexo motor. Em teste. Havia respostas, claras, e cada uma delas contradizia tudo que a medicina dizia sobre sua condição.
Ela estava com falência progressiva de múltiplos sistemas. Isso não acontece. Isso não pode acontecer. Ele repetia para si mesmo, mas a voz vacilava, porque já não era um médico. Era só um homem diante do inexplicável. Rosa, com a voz embargada, deu um passo à frente. E se isso for algo que não fomos treinados para entender? A partir daquele momento, os registros médicos se tornaram um misto de ciência e silêncio. O hospital decidiu manter, e tudo em sigilo absoluto. Apenas a equipe mais próxima sabia da presença de Raio e da recuperação milagrosa de Clara. O touro, por sua vez, recusava-se a sair da sala. Ficava deitado por horas, imóvel, exceto quando Clara pedia, com sua voz frágil, que ele encostasse o focinho em seu braço novamente. As visitas passaram a ser controladas. O rumor de um animal sagrado na pediatria chegou aos corredores, mas ninguém confirmava. E a cada toque de Raio, Clara dava mais um passo rumo à vida. Na fazenda Bela Vista, o caseiro Almir procurava por Raio desde a fuga. Quando soube, por uma rádio local, da estranha invasão de um touro em um hospital a 20 quilômetros dali, algo dentro dele gelou. A estrela branca no peito. Não podia ser coincidência. Na manhã seguinte, Almir chegou ao hospital com os olhos fundos de preocupação. Ao ver Raio pela janela da sala 12, sua expressão se transformou em espanto. Mas, antes que dissesse qualquer coisa, Dr. Augusto apareceu. Se veio buscá-lo, terá que esperar. Ele ainda não terminou o que veio fazer. Almir apenas assentiu. Lágrimas discretas escorriam de seus olhos calejados. Ele sabia que Raio era especial, mas nunca imaginou que fosse isso. Nos dias seguintes, os exames de Clara começaram a registrar níveis normais de função orgânica. A doença, antes considerada degenerativa e irreversível, parecia recuar. Nenhum laudo conseguia explicar. Nenhum especialista se atrevia a duvidar. E Raio continuava ali, como um guardião, um anjo de cascos firmes e coração antigo. O sol mal havia tocado as janelas antigas do Hospital Santa Esperança quando a equipe médica entrou no quarto de Clara com os primeiros exames do dia. As expressões eram de incredulidade. Não havia outra palavra. Os resultados estavam diante deles. Neurônios outrora atrofiados agora apresentavam sinais de regeneração. Áreas do cérebro que pareciam inativas haviam voltado à atividade. Era como se as células decidissem subitamente reescrever o próprio destino. Isso é biologicamente impossível, balbuciou o Dr. Augusto, folheando os papéis com mãos inquietas. A notícia, apesar dos esforços do hospital e para conter, escapou pelos corredores. Um técnico em radiologia tirou uma foto de um dos exames e compartilhou com um grupo de neurologistas em São Paulo. Em poucas horas, o fenômeno estava estampado nas redes sociais, manchetes e telejornais. Menina em estado terminal apresenta egura após contato com touro misterioso. Equipes de TV se aglomeraram na entrada do hospital. Médicos renomados de várias partes do país exigiam acesso aos exames. Enquanto isso, dentro da sala 12, tudo permanecia em silêncio, exceto pelo som compassado da respiração de Raio e o bip constante do monitor cardíaco de Clara. Ela ainda não falava com clareza, mas sorria. Um sorriso tênue, quase infantil, sempre que o focinho quente de Raio tocava sua pele, como se uma corrente invisível os conectasse. A enfermeira Rosa, observando de longe, murmurou com olhos marejados: "Esse touro não é só um animal. Ele sente." Ninguém a contradisse. Até os mais céticos começaram a ver algo além. Era como se a presença de Raio reordenasse as energias do ambiente. O hospital, antes frio e assombrado por despedidas, agora era tomado por uma sensação de paz. Enquanto isso, na fazenda Bela Vista, o caseiro Almir vasculhava os campos em busca de pistas.
O dono da fazenda, Sr. Humberto, estava furioso com o sumiço do animal. Mas Almir sabia, havia algo além da fuga. Ao visitar um celeiro antigo, trancado havia anos, encontrou uma caixa empoeirada com registros antigos da fazenda. Cartas, diários, fotos desbotadas. Uma delas o fez estremecer, um retrato de 1962. Uma menina deitada numa cama de hospital, cercada por médicos e, ao seu lado, um touro com a mesma marca de estrela no peito, idêntica à de Raio. Isso não pode ser, sussurrou com os olhos arregalados. A legenda da foto dizia: Helena e o primeiro raio, Hospital Santa Esperança. A revelação caiu como um raio. Não o animal, mas o destino. Raio não era apenas um touro, era parte de algo maior, algo que transcendia o tempo. Almir voltou ao hospital com a foto nas mãos. Dr. Augusto, ao ver a imagem, empalideceu. Essa menina da foto é minha tia-avó. Minha mãe sempre falou dela. Morreu jovem, mas antes viveu uma recuperação inexplicável que a ciência nunca conseguiu justificar. O círculo começava a se fechar. Clara abriu os olhos pela primeira vez sem ajuda de aparelhos no final daquela tarde. E pela primeira vez desde que chegou ao hospital, Laura sorriu de verdade. Oi, meu amor, disse, acariciando os cabelos da filha. Ele me protege, respondeu Clara num sussurro doce. O raio me trouxe de volta. A comoção foi geral. Enfermeiros choravam abertamente. Um jornalista, escondido, capturou a cena e transmitiu ao vivo. O mundo inteiro assistiu, com o coração apertado, ao sorriso da menina e ao touro imóvel, como um guardião mítico. Mas naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Raio se levantou, caminhou até a janela da sala e soltou um bramido baixo, grave, como se pressentisse algo. Seus olhos encaravam a floresta ao longe, além dos campos. Um calafrio percorreu os profissionais que ainda estavam ali. Parecia alerta, vigilante. Dr. Augusto notou a mudança e comentou com Rosa. Ele está inquieto, como se algo estivesse vindo. Na madrugada do terceiro dia, quando ainda havia silêncio no corredor da UTI, apenas interrompido pelo tic-tac de um relógio de parede e o sussurro dos aparelhos médicos, Clara abriu os olhos. Não devagar, não com esforço, mas com a tranquilidade de quem acorda de um sonho profundo e necessário. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma luz que ninguém soube explicar. A primeira coisa que viu foi o rosto exausto e aflito de sua mãe, dormindo sentada ao lado da cama. Com a mão trêmula, Clara a tocou no braço. Mamãe! Laura despertou com um susto. Seus olhos se arregalaram ao ver a filha completamente consciente, sorrindo. Um choro incontrolável tomou conta da mulher. Meu Deus, minha filha! A enfermeira Rosa correu para chamar o Dr. Augusto, que entrou correndo, quase tropeçando no jaleco. Ao ver Clara acordada, ele congelou. Os monitores agora mostravam batimentos estáveis, respiração normal. A menina não estava mais lutando para sobreviver. Ela estava viva. Com voz frágil, mas firme, Clara segurou a mão da mãe e sussurrou. O anjo com chifres me protegeu. Todos que estavam na sala pararam. Até Raio, deitado a poucos passos, ergueu levemente a cabeça como se tivesse entendido cada palavra. A frase ecoou por todo o hospital. Médicos, jornalistas, religiosos e até céticos foram tocados. Como poderia uma criança de 7 anos usar uma expressão tão profunda? Anjo com chifres. Não era medo, não era confusão, era gratidão. Mais tarde, ao ser entrevistada por psicólogos e repórteres, Clara descreveu o mesmo sonho recorrente. Uma floresta dourada, iluminada por uma luz que parecia vir de dentro das árvores. E nela um animal enorme, com olhos gentis e coração quente, vigiava seu corpo adormecido. Ele me manteve viva. Ele me chamou.
E eu voltei, disse ela com uma naturalidade que deixava os adultos arrepiados. Simultaneamente, os exames clínicos continuavam a surpreender. Os pulmões de Clara funcionavam sem auxílio. O fígado, antes em falência, operava com 85% de capacidade. A medula apresentava sinais de regeneração. O diagnóstico era claro. Ela estava se curando sozinha. Ou como alguns já sussurravam pelos corredores, não sozinha. O hospital passou a ser cercado por fiéis, curiosos, especialistas. Uma pequena multidão se formou do lado de fora, esperando ver o touro. Raio agora era tratado como uma presença sagrada, um símbolo. Muitos diziam que ele não era um animal comum, era um guardião, um mensageiro. Dr. Augusto, homem de ciência, não conseguia mais negar que havia algo além da lógica. Ele passou a observar Raio com outros olhos. Não com medo, nem dúvida, mas com respeito. Laura, por sua vez, nunca mais deixou de chamar Raio de meu milagre. Sentava ao lado dele todos os dias, acariciando seu pescoço, enquanto observava Clara brincar com bonecas, como se nunca tivesse estado entre a vida e a morte. Na capela do hospital, a enfermeira Rosa acendia uma vela por noite. Ao lado, deixava sempre uma pequena escultura de um anjo, com chifres de barro moldados por ela mesma. Mas não era só Clara quem havia mudado. Raio começou a se comportar de forma diferente. Em algumas noites, caminhava até outros setores do hospital. Em uma delas, parou diante da ala de oncologia infantil e ficou ali por horas. Dias depois, uma menina em coma acordou. Ninguém falou nada, mas todos sabiam. Mas um mistério ainda permanecia. Quem era o Raio da foto antiga? Qual sua verdadeira origem? E por que ele escolheu Clara? Na próxima noite, uma revelação viria. Escrita nas paredes do hospital por uma criança que nunca aprendeu a escrever. O sol mal começava a subir no horizonte quando as primeiras ordens chegaram. O Hospital Santa Esperança, agora, sob os holofotes da mídia, fora pressionado por agências de saúde e autoridades locais. Havia denúncias de quebra de protocolo sanitário, risco biológico e até sabotagem da estrutura hospitalar. A decisão foi clara, direta e cruel. O animal será removido ainda hoje. Na sala da diretoria, as palavras frias ecoaram como um trovão. A coordenadora do hospital não escondia o desconforto, mas alegava que era uma questão de ordem superior. Médicos protestaram, enfermeiros imploraram, mas nada adiantou. Às 10 horas, uma equipe apareceu nos corredores. Homens uniformizados com luvas grossas e cordas de contenção. Um deles carregava um dardo tranquilizante. Eles estavam ali para tirar Raio à força. Quando os passos firmes ecoaram próximos à ala pediátrica, o touro ergueu a cabeça. Seus olhos escureceram como a noite. Percebeu, com um sexto sentido afiado, que estavam ali para separá-lo de Clara. Raio se levantou com um relincho grave, quase gutural. Seu corpo negro reluzia sob a luz fria dos corredores. Ele recuou, os cascos batendo com força no chão, como tambores de guerra. Os homens hesitaram. Foi nesse instante que do quarto 12 um alerta soou. Clara entrava em crise respiratória. O monitor cardíaco disparou alarmes. Sua pele empalideceu. Os lábios perderam a cor. Enfermeiros correram e Dr. Augusto gritou ordens com a voz embargada. Era como se o coração da menina estivesse sendo arrancado à força do peito. Laura, em pânico, se lançou na frente dos homens. Não tirem ele daqui! Não! Ele é a única coisa mantendo minha filha viva. Os olhos dela, marejados de desespero, enfrentaram os rostos indecisos da equipe de remoção. Mas os homens não recuaram. Eles estavam ali para cumprir ordens, não para acreditar em milagres. Foi quando algo inesperado aconteceu. Um dos enfermeiros mais antigos do hospital, Roberto, um homem quieto, de gestos contidos e olhar cansado, se posicionou entre Raio e os homens armados.
Estendeu os braços como se pudesse parar uma tempestade com o próprio corpo. Se alguém tentar tocar nele, vai ter que passar por mim. Todos congelaram. Esse touro salvou vidas aqui dentro. E se vocês o tirarem, vão destruir uma criança junto com ele. O silêncio se instalou como uma bomba prestes a explodir. O dardo tranquilizante foi lentamente abaixado. O líder da equipe hesitou. Olhou ao redor. Médicos, enfermeiros e até pacientes observavam pelas janelas e portas entreabertas. Era como se o hospital inteiro estivesse do lado do touro. Raio, agora mais calmo, caminhou novamente até a porta do quarto de Clara. Encostou o focinho no vidro e imediatamente os monitores começaram a se estabilizar. Os batimentos desaceleraram. Clara respirava melhor. Laura caiu de joelhos. Chorava, aliviada. Dr. Augusto tirou os óculos, passou as mãos no rosto. Pela primeira vez, ele falou com a autoridade de um líder e de um pai. Esse animal permanece, e quem quiser tirá-lo terá que lidar com todos nós. A ordem de remoção foi suspensa, por enquanto. Mas a paz seria breve. Um antigo morador da região apareceu no hospital com uma fotografia antiga onde Raio aparecia, mas o ano era 1984 e o touro da foto era idêntico ao atual. A manhã seguia tensa no Hospital Santa Esperança. A equipe de remoção já havia recuado, mas a decisão definitiva ainda pairava como uma sombra sobre todos. A diretora da instituição, pressionada por autoridades externas, exigia uma solução. O prazo para a retirada de Raio era o final daquele dia. Clara, por sua vez, permanecia estável, mas a tensão parecia afetá-la novamente. Sua respiração acelerava sempre que ouvia conversas sobre tirar o bichinho. Laura já não conseguia esconder o medo de que sua filha voltasse a se apagar caso aquela conexão fosse rompida. Dr. Augusto estava inquieto. Na sala dos médicos, olhava fixamente para uma parede, como se buscasse uma resposta além da razão. Ele sempre foi movido pela lógica, pela ciência. Mas diante dele havia algo que nenhuma fórmula podia explicar. Algo puro, raro, real. De repente ele se levantou. Caminhou com passos decididos até a administração do hospital, bateu na porta da diretora e entrou sem ser anunciado. Eu quero protocolar um pedido formal para a permanência do touro Raio no quarto da paciente Clara. A diretora o encarou, perplexa. Doutor Augusto, isso é uma loucura. Podemos ser processados. Perdemos nossa licença se... Ele a interrompeu com firmeza. Eu assumo a responsabilidade. Estou assinando uma autorização médica especial. E, se for preciso, enviarei um laudo relatando que o animal está diretamente ligado à melhora clínica da paciente. Você sabe o que isso significa? Está colocando sua carreira em risco. Sim, mas se perder meu diploma for o preço para salvar uma vida, então que seja. Houve silêncio. A diretora, visivelmente tocada, apenas assentiu. O papel foi assinado, carimbado, registrado. Na ala pediátrica, a notícia correu como um sopro de esperança. Quando Raio voltou a se deitar ao lado da cama, todos os aparelhos ao redor de Clara emitiram sinais de estabilização. Pela primeira vez em semanas, a menina abriu os olhos com força, piscando diante da luz suave da janela. Ela olhou para a mãe, depois para o doutor que acabava de entrar. Um sorriso tímido se formou nos lábios finos, e então, com a voz ainda rouca, mas cheia de doçura, Clara disse: Obrigada, doutor. Dr. Augusto tentou responder, mas a emoção o impediu. Ele apenas se ajoelhou ao lado dela e, pela primeira vez em muitos anos, deixou as lágrimas correrem. A enfermeira Rosa enxugava os olhos discretamente no fundo da sala. Laura apertou a mão da filha com força, sentindo a vida pulsar novamente em seus dedos pequenos. Raio soltou um suspiro pesado e repousou a cabeça no chão.
como quem soubesse que havia ganhado um pouco mais de tempo. Naquele momento, não havia ciência, não havia protocolo. Havia apenas um homem que escolheu a humanidade, um touro que desafiava a lógica, e uma menina que voltava a sorrir. Às vezes, os maiores milagres não usam jaleco, nem asas. Às vezes, eles têm chifres, mas a calmaria duraria pouco. No fim do corredor, uma mulher idosa chegou com uma fotografia antiga. Tremendo, ela disse. Esse touro, ele salvou minha irmã, mas isso foi há 40 anos. O sol da manhã invadia com delicadeza os corredores do Hospital Santa Esperança. A neblina da noite anterior havia se dissipado, como se até a natureza respirasse aliviada. O clima era outro, não de luto ou desespero, mas de esperança. E tudo convergia para a UTI pediátrica. Naquela semana, o hospital virou notícia no mundo inteiro. Jornais, canais de TV, podcasts e redes sociais tentavam explicar o inexplicável. E principalmente entender quem, ou o que, era aquele touro de olhos profundos e marcas em forma de estrela. Uma equipe de neurocientistas vinda da Alemanha, liderada pelo renomado Dr. Hans Köhler, chegou ao hospital com equipamentos de última geração e olhares céticos. Mas bastou um dia, um único dia ao lado de Clara, para que a arrogância da ciência desse lugar ao silêncio da reverência. Ali, diante dos olhos incrédulos de médicos e especialistas, Clara, que semanas antes estava à beira da morte, se levantava lentamente com a ajuda de barras paralelas. Suas pernas frágeis tremiam, mas ela sorria. Um sorriso cheio de coragem, como o de quem acabara de nascer de novo. Ao lado dela, caminhando no mesmo ritmo, estava Raio. O touro negro, calmo e presente, mantinha os olhos fixos na menina, como se cada passo dela fosse um sopro em sua própria alma. Ele não usava cordas, nem era guiado. Apenas seguia, em sintonia com Clara. E então, no ápice da caminhada, ela soltou uma das barras de apoio, virou-se para ele e, com lágrimas nos olhos, envolveu seu pescoço grosso com os braços finos. Você me trouxe de volta. A sala inteira prendeu a respiração. O Dr. Köhler, até então um dos maiores defensores da racionalidade, caiu de joelhos. Chorava em silêncio. Um dos seus assistentes, com a câmera nas mãos, deixou-a cair no chão. Ninguém conseguia mais fingir que aquilo era só medicina. Era amor, era alma, era milagre. Dr. Augusto observava da porta com os olhos marejados e o coração explodindo no peito. Ao seu lado, Laura soluçava baixinho, apertando o medalhão que sempre carregava no pescoço. Rosa, a enfermeira, dizia baixinho: "Isso é o que a vida faz quando a gente acredita." Raio soltou um mugido suave, quase como um cântico grave. E naquele som havia uma promessa não dita. Enquanto você viver, eu estarei aqui. Na medicina chamariam de remissão, nos laudos de anomalia. Mas ali, todos sabiam o nome verdadeiro daquele momento: renascimento. Às vezes, os milagres não descem do céu em forma de luz. Às vezes, eles chegam galopando da escuridão, com olhos serenos, corpo imenso e um coração capaz de curar o impossível. Analisarem uma antiga fotografia trazida por uma idosa do vilarejo, algo espantoso foi descoberto. O touro da imagem tinha a mesma marca em forma de estrela. A foto era de 1978 e o animal estava ao lado de uma criança que também havia sido curada. Mas o mais chocante, naquela época, ele também se chamava Raio. O tempo passou devagar naquela cidade do interior, mas o que aconteceu no Hospital Santa Esperança se espalhou com a velocidade de um trovão silencioso. Um mês depois da caminhada que emocionou o mundo, Clara teve alta. Saiu pelas mesmas portas por onde Raio havia entrado, mas agora de pé, sorridente, com os olhos brilhando como o nascer do sol. Ao seu lado, sua mãe, Laura, caminhava emocionada, segurando forte a mão da filha, como se nunca mais fosse soltar.
Raio, por sua vez, foi levado de volta à fazenda Bela Vista. Mas nada ali era como antes. Um novo estábulo foi construído especialmente para ele. Crianças das escolas vizinhas faziam excursões para conhecê-lo. E quando seus olhos encontravam os olhos dos visitantes, algo mágico acontecia, como se ele sussurrasse histórias de esperança sem dizer uma palavra. Sua fama correu o mundo. Laura transformou sua dor em palavras. O livro Coração de Touro foi escrito nas madrugadas, entre lágrimas, lembranças e gratidão. Publicado por uma pequena editora local, o livro rapidamente ganhou destaque nacional. Em menos de 6 meses, virou best-seller. Traduções surgiram, convites para entrevistas, feiras literárias, documentários. Mas para ela o que mais importava era o que vinha pelo correio. Cartas. Milhares de cartas de mães, filhos, cuidadores e pessoas anônimas que haviam reencontrado a fé depois de conhecer a história de Clara e Raio. O Hospital Santa Esperança também mudou. Dr. Augusto, antes conhecido pela frieza quase cirúrgica, agora abria suas palestras com a frase: "A ciência cura, mas o amor salva." Ele se tornou um defensor incansável da medicina integrativa, implementando práticas de apoio emocional com animais, arte, música e espiritualidade nos cuidados hospitalares. Seu novo projeto? Um centro de cura holística anexo ao hospital, batizado de Sala Raio de Vida. Já Clara cresceu. Os anos passaram, mas ela nunca esqueceu aquele olhar sereno, o calor daquele corpo gigante ao seu lado e a frase que sempre carregou no peito: "Você me trouxe de volta." Aos 17 anos, Clara começou a visitar hospitais. Levava consigo cães treinados para apoio emocional, mas em seu crachá havia uma foto de um touro negro com uma estrela no peito. Era sua forma de nunca esquecer quem a havia resgatado quando todos já haviam desistido. Em um desses encontros, uma criança doente perguntou: "Você acredita em mágica?" Clara sorriu e respondeu: "A mágica é o amor quando ele encontra coragem." Algumas histórias não são feitas para serem explicadas. São feitas para serem sentidas, vividas e compartilhadas. E toda vez que alguém contar a história do touro que curou uma menina, em algum lugar, o coração de Raio ainda baterá. Não no peito de um animal, mas no pulso vivo da humanidade. Porque onde há conexão verdadeira, nenhum milagre é impossível. Essa não é apenas a história de um milagre, é a lembrança de que o impossível pode acontecer quando o amor atravessa fronteiras, até mesmo aquelas que a ciência insiste em desenhar. É a prova viva de que a empatia pode surgir nas formas mais improváveis, não de um médico, não de uma máquina, mas de um touro negro com uma estrela no peito e um coração que pulsava mais forte que qualquer bisturi. Raio não era um animal comum. Ele era instinto, presença, conexão. Ele escutou o chamado de uma menina que a medicina já havia silenciado e respondeu. Com passos firmes, invadiu o lugar onde a esperança havia morrido e a trouxe de volta. Porque às vezes, os verdadeiros anjos não têm asas. Têm chifres e andam sobre 4 patas. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que os animais são mais do que companheiros, são pontes para o divino, compartilhe este vídeo, ajude essa mensagem a chegar onde ela precisa chegar. Porque talvez, do outro lado da tela, haja alguém precisando de um raio na escuridão. Comente aqui embaixo. Você acredita em milagres? Já viu um animal mudar a vida de alguém? E claro, inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes, reais e transformadoras. Porque aqui, a cada vídeo, você vai entender: o amor salva. Sempre.